Que Deus abençoe a todos os inscritos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um conteúdo aqui neste canal. Esse que nos fala, Zé Cláudio. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a cada um que nos acompanha, dando discernimento, entendimento da palavra, porque nós necessitamos muito que Deus nos guie, nos proteja e nos dê o caminho certo. Aqui hoje, no segundo livro de Reis, 1 Reis, capítulo 2, aonde Davi dá o conselho a Salomão. Veja só que o pai vai aconselhar o filho. Nós vimos muitos de hoje, muitos filhos não aceitam o conselho de um pai. Muitos filhos ficam revoltados com o pai porque está dando conselho. Veja só que aqui, as escrituras de Deus nos mostram que o pai aconselha o filho e aconselha para o bem. Jamais um pai vai dar um conselho a um filho para o mal. Nós vimos que toda vez que nós pedimos Deus dar direção, dar um conselho, mandar dar um conselho, chamar a repreensão do filho, é para quê? Para que ele venha ser um instrumento, que o filho venha ser abençoado. Então, que Deus venha nos dar um conselho, que nem Salomão recebeu o conselho de Davi, e foi um rei abençoado, foi um rei tremendamente abençoado. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus isso. Então ficamos agora todos atentos. Não se esqueça, se você está chegando pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, notifique o sininho, dá o seu like, comente e compartilha. Isso nos ajuda muito aqui, tá? Davi dá o conselho a Salomão e morre. E aproximou-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforçai-vos, pois, e se homem de guerra o observaria do Senhor teu Deus, para adorar-lhe nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que procedam em tudo quanto fizeram, para onde quer que voltará. Veja só a instrução de Davi. Olha só como é precioso uma instrução dessa. Veja só o que Davi fala no verso 3. Veja só, isso que chama a atenção da gente. E guardai e observar o Senhor teu Deus. Veja só o que ele está dizendo para Salomão: observar o Senhor, e para guardar os estatutos. Estatuto quer dizer o quê? O ensinamento. Nós temos que guardar o ensinamento de Deus. Veja só o que ele fala no verso 3: guardar os estatutos, os mandamentos. Veja só, os mandamentos, né? O juízo, olha só, o testemunho. Quantos filhos não aceitam que o pai faça isso, lhe oriente por onde ele deve andar, por onde ele tem que prosseguir? Nós vimos no dia de hoje muitos jovens desobedecendo os pais, saindo nas noitadas, passando a noite todinha fora. O pai e a mãe não dormem, pensando naquele filho porque está fora. Aí quando contrai uma doença, adoece com uma doença mortal, ou uma cirrose, cada bebida que está bebendo. Aí chega o pai cuidar daquele filho, aquele filho chega, recebe um diagnóstico da medicina, que a medicina, graças a Deus, evangeliza demais.
Graças a Deus. Deus abençoa os médicos. Porque quando eles veem que eles não podem mais fazer nada, ele fala só um milagre. Ele está declarando só Deus na vida dessa pessoa. Os médicos são um grande evangelista. Graças a Deus que Deus dá esse discernimento aos médicos, para eles serem o evangelista, para ele estar evangelizando essa turma que chega lá, doente, enfermo, de uma enfermidade que a medicina já fez de tudo que podia fazer e não conseguiu combater aquela enfermidade. Aí o médico chega e fala para os parentes, só um milagre, só Deus para operar um milagre, porque ele tem tantos dias de vida, tem tantos meses de vida, tem tantas semanas de vida. Se ele continuar desse jeito, ele não chega um ano de vida. Quantas vezes nós já vimos esses relatos de amigos, conhecidos, colegas, seja como for, pessoas contando isso dentro do trem, dentro do metrô, dentro da condução, e nós vimos que só um milagre mesmo, só a mão de Deus. Verso 4: para que o Senhor confirme a palavra que falo de mim, dizendo, sou teu filho, guardará os seus caminhos para andar perante a minha face, formante com tudo o seu coração e com toda a sua alma. Nunca faltará sucesso na terra de Israel. Veja só, quando determina seguir os conselhos de Deus, do Pai, vai ser tudo com sucesso, Quem quer sucesso na vida, obedece o pai e a mãe, obedece os princípios, aceita a correção, aceita o amor do pai e mãe, não fica dando trabalho. Se você já deu trabalho, se você for uma pessoa que deu muito trabalho, hoje é dia de você voltar, refazer tudo isso. Veja só que a palavra de Deus nos declara. Veja só isso, é muito impressionante. E também tu saberás o que me fez Joabe, filho de Zeruiah, o qual fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Adonai, filho de Nem, e a Amazi, filho de Gete, os quais matou, e em paz deram-me o sangue de guerra, e por o sangue de guerra no seu cinto que tinha no lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Fez, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que seu cão descaia a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Beziliel, o Gileadita, usará de beneficência, e estarão entre os que comem a mesa, a tua mesa, porque assim se chegarás eles a mim, quando eu fugi por causa de teu irmão Absalão. Veja só o que ele está falando.
aquelas pessoas que apoiou ele, está dizendo que é para ele ter paz com aquela pessoa, não fazer aquela pessoa descer a cova. E eis que também comigo és este Simeão, filho de Gerar, filho de Benjamim, de Baúri, que me maldiçoou com maldição altas atrás, no dia em que ia a Naim. Porém, ele saiu ao encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhes jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora o não tenho por inocente, inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe há de fazer para que faça com quem seus cães descai a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seu pai e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de que Davi reinou sobre Israel 40 anos, e 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simeão. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortaleceu sabedoria. Então veio Adonias, filho de Agita, a Betsebe, mãe de Salomão, e disse: ela de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra te tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabe que o reino era meu, e tudo o Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferisse, e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só partição que faz, não me rejeite. E ela lhes disse: fala. E ele disse: peço-te que fale o rei Salomão, porque tu não rejeitará que me dê por mulher a Abisac, a Sunamita. E disse Betsebe: bem, eu
farei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão e a falaria por Adônia. E o rei se levantou-se e a encontrasse com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então, veja só que a honra que Salomão deu à mãe dele, quando viu ela, se prostrou, saudou ela, que era para ela quem fazia isso, ele quem fez com ela, a honra que ele deu a ela, ainda mandou pôr uma cadeira à sua direita. Veja só. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeite. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei o resto. E ela disse: dai-se Abisaque, a sunamita, Adonai, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: é porque pede a Abisaque, a sunamita, para Adonias, pode também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, o filho de Zé Roía. E jurei ao rei, e jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim diz, me faz outro tanto, se não falou Adonias pela estas palavras contigo, comigo e a sua vida. Agora, pois, viva o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tenho dito, por hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu saber ele a morte, o morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei para Anatote: vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, por quanto levantai a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e portanto foste aflito em tudo quanto meu pai fez a tu.
Lançou, pois, Salomão fora a Abiá, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Sírio. E veio a forma até Joabe, porque Joabe se tinha desviado segundo a Adonias, ainda que se não tinha desviado segundo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das portas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Jeoiada, dizendo: vai dar saber ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhes disse: assim diz o rei, sai daí, e deste ele não porá aqui, morrerão. E Benaia tomou a resposta do rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faça como ele disse, e dá saber ele, e sepulta-o, para que tire de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem culpa derramou. Assim o Senhor foram recaindo o sangue dele sobre a cabeça, sobre sua cabeça, porque deu saber dois homens mais justos e melhores do que ele, e o matou, e a espada, sem que meu pai Davi o soubesse. E saber a Adonias, filho de Inã, chefe do exército de Israel, e a Amarnas, filho de Jetim, chefe do exército de Judá. Assim receberão o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de suas sementes para sempre, mas a Davi e a sua semente e a sua casa e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaías, filho de Jeoiada, e deu saber ele, e o matou, e o sepultou em
sul em casa de deserto. E o rei pôs a Benaí, filho de Jeoiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadoqueu, o sacerdote, pôs o rei em guarda em lugar de Abiata. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica uma casa em Jerusalém e habita ali, e daí não sai nem para nem para outra banda, porque há de ser que no dia em que saírem e passarem ao ribeiro de Cedron, saiba de certo que certamente morrerás, e teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: bem é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim farei. E teu servo e Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gete, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gade. Então Simei se levantou e abrandou-os a seu jumento e foi a Gade para Aquiles a buscar os seus servos. Assim foi Simeão e trouxeram os seus servos de Gade. E disseram a Salomão que Simeão de Jerusalém foi para Gade e trouxe, tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simeão e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra banda, sobre de certo, porque certamente morrerás. E tu me disseste: bem é esta palavra que ouviste. Por que, pois, não guardaste e juramento do Senhor, nem o mandando que te mandei? Disse mais o rei assim: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconheceu que fizeste a Davi, meu pai, pelo qual o Senhor faz recordar a tua
maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benair, filho de Jeoiada, o qual saiu e a deu sobre ele, o matou. Assim fez conforme o reino das mãos de Salomão. Veja só que aqueles que desobedeceram foram mortos. Então você escolhe: ou você obedece, ou você vai pagar o preço. Você vai pagar um preço. Você está disposto a pagar o preço da desobediência? Aqui foi o rei que mandou punir, porque Deus confirmou no coração que ele tinha que punir, tinha que fazer aquilo. Então, nós vimos que, se nós desobedecermos a palavra de Deus, o requisito de Deus, nós vamos pagar um preço. E pode pagar um preço como? Com enfermidade, com algum mal, com alguma coisa que vem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Cabe a cada um de nós se resguardar disso e buscar em Deus o conforto para a nossa vida, buscar o prazer para a nossa vida, a paz, o amor, a compreensão. Veja só o verso 3, vou reler o verso 3. O verso 3, onde Davi diz: e guardar e observar o Senhor, do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e o seu juízo e o seu testemunho. Veja só, conforme está escrito na lei de Moisés, para que prospere em todo quanto fizera, para onde quer que tiver volta. Veja só, para onde você for, para onde você voltar, se você obedecer, você vai ter ali aquela bênção. Cabe a cada um de nós buscarmos isso aí. Deus não obriga nós a fazer nada, mas cabe a cada um de nós ficar na direção, buscarmos a direção em Deus, buscar o que nós precisamos. E graças a Deus que Deus tem dado o entendimento e o discernimento da palavra. Agora no capítulo 3, amanhã, está escrito assim: Salomão casa com a filha de Faraó. Veja só, que ele agora aqui vai se casar. Nós vamos ver isso amanhã, em nome do Senhor Jesus, se nosso bom Deus nos permitir que nós estejamos aqui, para nós estarmos conversando e lendo a palavra dele. Fiquem todos com Deus, até a próxima oportunidade. Não se esqueça, se inscreve no canal, notifica o sininho, dá o seu like, comente e compartilhe. Se quiser um pedido de oração, pega no WhatsApp que vai estar aí na descrição desse vídeo, que é o telefone, é esse, vou passar para você. Note, manda seu pedido de oração: 11 DDD 11 940 68 9613. Repetindo, DDD 11 940 68 9613, tá? Nota aí esse número, manda o seu pedido de oração, manda o seu testemunho, que Deus abençoe. Você vai contar vários testemunhos. Creia que Deus vai fazer na sua vida aquilo que você não esperava, Deus vai te dar.